Eu até falo pro irmão que eu particularmente nem autorizo o recorte, viu, irmão? Eu só tô entrando nessa live aqui e depois não quero estar replicando. Não, que negócio você não autoriza? Você entrou na live porque quis, irmão. Não autorizo. Mas eu não autorizo o recorte da minha live e replicação. Não. Você não manda aqui. Não. Você não manda aqui. Não, eu não autorizo. Você entrou porque quis, irmão. Eu entrei, mas não autorizo. Já era, de profetar, irmão, eu já recebi profecias, irmão, que eu só olho, entendeu? O irmão que a Daías mesmo que... Você falou em ordem e decência, quando Paulo fala de ordem, é um falar em língua e outro interpretar. Isso acontece na tua comum, em todas as comuns? Como é que tá isso? Não, isso daí tá dentro das escrituras. Isso aí eu não tiro a razão do irmão, entendeu? Isso daí tá dentro das escrituras. Teria que ser ensinado dentro da congregação? Teria, realmente. Às vezes um fala em língua... Então não pode dizer que tem ordem de decência. Então você não pode falar que tem ordem. Não, mas tem. É melhor do que as outras. Você pode achar que é melhor do que as outras, mas não é ordem de decência. Mas tem sim. Entende? Mas tem sim. Então tem esse negócio de gente falando em língua e outro interpretando. Isso não. O dom de interpretar, irmão, é um dom que eu falo por irmão que está bem escasso, acho que em todas as igrejas. Não sei, vocês estão vendo em outras igrejas alguém com dom de interpretação de língua? Ou ele está escasso, ou essa... Não entendi, irmão Josafá. É o Adaías que está falando. Não, é claro, irmão Fábio. Não. Oi? Tem. As escrituras é clara quanto a isso. Se não tem quem interprete, cara. Sim, agora deixa eu falar uma coisa por irmão. Deixa eu falar uma coisa por irmão que aconteceu comigo na minha comunidade. Agora tá, ou tá escasso, ou essas falação de língua não são bíblicas, porque o dom de interpretar, ele vai interpretar a linguagem verdadeira. Tá, vamos lá então. Eu estava numa oração em Itatiba com vários irmãos. Deus me deu uma linguagem no inglês. Comecei a manifestar em inglês, vários irmãos, e tinha um menino que ele estudava o inglês. 5 anos de inglês, fez intercâmbio em São Francisco, fala muito bem inglês, estava na oração. Ele não tem dom de interpretação de línguas, ele tem um estudo da interpretação de línguas. Porém, eu, irmão, não sei falar inglês, eu não entendo inglês, entendeu? Só que na oração, Deus começou a me tomar na linguagem inglês. Quando terminou a oração, eu vi que ele cochichou com alguns outros jovens, acho que meio com vergonha porque eu era cooperador, e eu cheguei perto da roda e eles pegaram e ficaram quietos. Aí um irmão falou assim para ele, fala pro irmão Fábio o que você entendeu da linguagem que saía da boca dele. Ele falou assim para mim, irmão, o irmão estava falando inglês nativo da região, como se o irmão fosse um americano nato de lá, um inglês perfeito, e a tradução era assim, de todos os príncipes e princesas desse mundo, aqui estão os verdadeiros príncipes e princesas, diz o Senhor. E a outra linguagem falava assim, de todas as todas as pedras preciosas desse mundo, aqui estão as verdadeiras pedras preciosas, diz o Senhor. Uma interpretação. Agora eu digo por irmão, eu estava falando no dom de língua. Só que a interpretação dele foi dentro do que ele entendia. Eu não estou falando que ele tinha o dom da interpretação. Entendeu? Agora, uma vez eu estava atendendo o culto, Deus me tomou na linguagem, uns 10 minutos na última oração foi tomando na linguagem. Eu levantei da oração, última oração na minha comum, e falei assim, o irmão vê, não sei se vocês já viram isso daí na congregação, falei assim, irmãos, quem dentre vós tiver dom de interpretação e conseguiu interpretar essa linguagem, pode vir à frente, tem liberdade de subir aqui e interpretar. Dei alguns minutos, ninguém se manifestou. Porém, olha o que Deus fez. Não sei se foi para alguém só, um só se vangloriar e levantar. O que Deus fez? Quando eu saí na porta da igreja, veio uma irmã da piedade, que era uma irmã simplesinha, uma irmã bem simples, falou assim, irmão Fábio, eu entendi uma parte da linguagem. O irmão falava assim, Cristo vem, prepara-se.
Aí vem uma irmã da organista e falou assim: irmão, eu entendi a linguagem. O senhor falava assim, que ia arrancar a serpente do ninho com raiz e tudo. E cada um que vinha falava uma parte. Veio um músico, falou uma parte que entendeu da linguagem. Irmão, foi interessante porque cada um trazia uma interpretação da linguagem. Irmão, veio uma igreja lá do fundo do interior. Vamos deixar o Silvio falar primeiro, vai. Pode falar, Silvio. Eu sei que vocês estão cansados já de mim aqui, mas olha, eu tenho uma colocação, irmão Fábio, eu não quero que você sinta mal. O irmão mencionou aí no começo da sua fala anterior, da interlocução do Fernando, do irmão Adaías e da irmã Regina Reis, que você tinha um trabalho numa determinada localidade, pelo Espírito Santo, você foi tocado a levar aquelas pessoas, né? E aquele outro determinado irmão ia lá e fazia o contrário. Então é interessante que o mesmo Espírito não agiu da mesma forma. Então, eu estou entendendo aqui que o Espírito não é o mesmo. Mas não foram vocês dois chamados no mesmo batismo, na mesma fórmula batismal, dentro da mesma denominação? Por que é que o Espírito operou de formas diferentes, um de uma forma de outra, sendo que estão na mesma ceia e doutrina e tomam e comungam da mesma ceia? E isso é algo que eu quero que você pense, irmão Fábio, pense na sua casa, tá bom? Com carinho. Recomendo ao irmão Fábio, está no Rio de Janeiro, gostaria que você anotasse, irmão Fábio, no papel, a palavra leitura fria. E depois, você tendo um tempo hábil, você vá no YouTube e procurem a palavra leitura fria. Vídeos de leitura fria. Técnicas de leitura fria. Tá bom? Isso aí você é um particular entre eu e você, demais irmãos, beleza? Leitura fria. Tá. Quanto à interpretação de língua, eu gostaria de ponderar com vocês aqui. Primeiro porque um culto em que Deus domina as pessoas e manipula as pessoas para adorar a si mesmo é meio estranho. Porque o louvor, o culto, a cultuação, um local espiritual onde as pessoas estão buscando adorar a Deus ou cultuar a Deus, é um culto de baixo para cima, em que o ser humano tenta se religar a Deus e cultuar o Altíssimo. Então, se você tem um culto onde o Deus fala na sua boca para adorar a Ele mesmo, seria um Deus estranho. Não seria o Deus da humildade, da justiça, da soberania. Apesar de que Deus é soberano, mas não é o Deus da soberania. Dessa forma que foi expressado. Da mesma forma, o irmão disse que havia profecia e depois houve as línguas estranhas, que várias pessoas interpretaram de diversas formas, o que também é muito estranho, porque uma água não pode brotar da mesma fonte, dois tipos de água. Então, como uma profecia e um mistério em linguagem de xenoglossia pode produzir várias interpretações. Da mesma forma, se é falando pelo Espírito Santo, logo Deus falaria com você em particular. E se Deus falaria com você em particular, por que ele não usaria um terceiro para interpretar algo que ele só tinha que falar com você? Aí temos mais um ponderamento. Qual mãe que põe na mesa um prato de comida para o filho e não põe uma colher? Então a mãe faz uma comida muito boa, prepara um bom jantar, coloca na mesa para os filhos e para o marido. Mas ela não põe a colher, não põe a faca, não põe o garfo, né? Então como é que a pessoa vai comer aquilo, né? Se ela tem a comida, mas não tem como comer. Então é um ponderamento que esses movimentos neopentecostais, como eu frequento uma igreja neopentecostal, infelizmente produzem essas profetadas, que você ainda acredita ser profecias. E é um tanto perigoso, talvez o Fernando concorde comigo nesse ponto, a gente comparar a profecia, que é o proferir a vinda de Cristo. Profecia, proferir palavras de que Cristo morreu, ressuscitou, venceu e voltará para julgar com vara de ferro esse mundo perdido e caído, que ele quis juntar debaixo das asas como a galinha junta os pintainhos. Então, você pegar essa pregação do Evangelho, essa profecia do Evangelho,
e alterar ela para as coisas que a pessoa vai receber, comprar ou aconteceu com ela, é meio perigoso. Porque, veja só, calcule comigo, pense comigo. O Evangelho diz o quê? Cristo morreu, ressuscitou, toda a história da crucificação, da vitória de Cristo e da reconciliação com a humanidade, junto de Deus. E diz que o Evangelho não poderia ser anunciado de uma forma diferente. E se viesse uma nova boa notícia para esse mundo, ela seria anátema. Quando você chega numa pessoa, num estado de catálise, né? E vocês começam a fazer um culto antropocêntrico, dizendo, Deus vai te dar isso, Deus mostrou isso para mim. Você está dando para essas pessoas novas boas notícias. Você está dando para essas pessoas novas esperanças. Você está dando um novo evangelho. E é diferente do que foi pregado na cruz. Então, infelizmente, esse novo evangelho, essas novas boas notícias que vocês estão enchendo as cabeças das pessoas, ele é maldito mediante o evangelho da cruz. Porque mesmo que o anjo descesse, aparecesse, e lhes pusessem uma nova boa notícia, que seria amaldiçoado. Então pense bem com carinho, tá? Porque essas pequenas coisinhas, elas alteram a vida cristã, o comportamento e a tua crença e sentimento. Não estou dizendo sentimento do que você sente de coração, de sentimento de você poder discernir, discernimento, palavra é essa, discernimento do que significa a morte na cruz e a vida cristã. Então, aquele culto antropocêntrico, como aquele culto das casas, torna-se muito mais um merchandising da igreja, muito mais uma forma de você fazer proselitismo. E isso é muito perigoso para a vida cristã. As pessoas acabam muitas vezes passando 30, 40 anos fazendo proselitismo e achando que aquilo é pregar o evangelho. Tá bom? Então a gente tem que cuidar muito disso aí, tá bom, meu irmão? Deixa eu falar agora. Pera aí, Fábio. Segura aí, rapaz. Você pediu até pra gente parar de falar? Bom, irmão, essa mensagem que você passou, por isso que tem que tomar cuidado com o que você fala, porque aqui vai ser tudo conferido pela Bíblia. Eu acho esquisito dar uma língua para um povo que não conhece o Evangelho. Seria como se Deus estivesse corroborando com um falso ensino. Deus está corroborando. Ou seja, dá um sinal desse aí que o povo fica atolado mesmo naquele negócio aí, não sai mais. Outra coisa, né? Ou seja, muito provavelmente uma pregação antropocêntrica, que é o que acontece na CCB, falando que Deus ia virar cativeiro, vou entrar na sua vida, vou fazer uma grande obra, né? Aí coincidiu com o sentimento do CCBano lá. Primeira coisa. Segundo, para que essa mensagem em inglês no meio de todo mundo que fala em português? Sem nexo algum. Só para fazer firula. Por que eu tô falando isso? Porque isso não acontece na Bíblia. A Bíblia, eu vou até ler aqui, ó. Tá? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22. De sorte que as línguas são sinal para os infiéis, não para o fiel. Por que ele está falando isso, Paulo? Paulo está falando isso porque o dom de língua é uma ferramenta evangelística. Ela não é para ficar fazendo firula, como aconteceu em Pentecostes. As línguas eram falando de Jesus Cristo para as pessoas de fora que entendiam na sua própria língua. As pessoas que estavam fora. Acabei de colocar aqui, ó. De sorte que as línguas são sinal para os infiéis, não para os... Aliás, de sorte que a língua é um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. Isso está na Bíblia, tá? Então, se o Espírito Santo falou isso e não teve nenhum movimento evangelístico, não teve nenhum movimento de conversão, isso é mentira, tá? Isso é engano por conta, ou a Bíblia está enganando nós. Tem que escolher um dos dois. Se falar que não é verdade, então a Bíblia está enganando nós. É o segundo ponto que eu acabo mostrando aqui nessa observação. Então, é esquisito você falar que não tenha acontecido, óbvio, deve ter acontecido, eu só estou falando que não foi o Espírito Santo, tá? Ou seja, falar em língua sem necessidade alguma, porque não tem mensagem nenhuma para passar em ninguém que é estrangeiro, que está lá, é para isso que serve o dom de língua, segundo o que nós vemos na Bíblia, foi usado para falar com outras pessoas de outras línguas, e o próprio apóstolo Paulo fala,
a língua é um sinal para o infiel, não para o fiel. É um sinal para mostrar quem é de fora o poder de Deus e que o evangelho opera. Depois, né, como eu falei, né, falando em língua para poder corroborar ou dar força para uma seita, né, que está totalmente desviada do evangelho e que não prega o evangelho. E por fim, chamando os CCBanos de príncipes e princesas. Mas que finalidade tem isso? Se o evangelho faz um trabalho oposto, ele mostra o quão nós somos miseráveis, nós não somos nada, a gente depende da misericórdia de Deus, né? Pra gente poder, porque isso aqui, ó, tá totalmente... de línguas, Josa. O dom de línguas em Atos 2 falava das grandezas de Deus. Esse dom de língua aí, quão grande nós somos, e até princesas. Exatamente o que eu ia falar agora. Um termo antibíblico, bem essa linguagem que acabou colocando aqui é o típico pregação CCBana, ou seja, é carnal. Por quê? A CCB está sempre elevando o sentimento dos ouvintes da palavra deles. Você é Mardoqueu. Não, que você entrou aqui hoje, você é uma Esther. Não, porque Deus vai levantar a sua cabeça. Uma palavra antropocêntrica. Então, esse dom de língua é totalmente antropocêntrico. Dizendo e elevando o ego do CCBaninho, confirmando eles no lugar que eles estão, apontando para o CCB. De todos os príncipes que existem, os que estão aqui são os mais top. Irmão, Fábio, por favor. Irmão Fernando, não foi essas palavras que eu disse. Fala de novo. Não foram essas palavras que eu disse. Irmão, mas não foram essas palavras que eu disse. Fábio, você disse de todos os príncipes. Eu vou te dar um conselho, ó. Aqui Fábio, estão os verdadeiros príncipes e princesas. Não, Fábio, pelo amor de Deus, irmão, para você, desculpa, não passar vergonha, agora, você tá gravado, irmão. Agora me diz uma coisa, meu Josafá. Me diz uma coisa. Não faça isso, pelo amor, eu tô avisando. Depois não fala que eu não avisei. Eu até falo por irmão que eu particularmente nem autorizo o recorte, viu, irmão? Eu só tô entrando nessa live aqui e depois não quero estar replicando. Não, que negócio você não autoriza? Você entrou na live porque quis, irmão. Não autorizo. Mas eu não autorizo o recorte da minha live e replicação. Não. Você não manda aqui. Não. Você não manda aqui. Não, eu não autorizo. Você entrou porque quis, irmão. Eu entrei, mas não autorizo. Já era, mas eu vou fazer. Não mas autorizo. Não fala que você não... Porque vai... O irmão entende... O irmão entende de lei, sabe que quando a pessoa não autoriza, entendeu? Eu tô aqui usando minha imagem numa live ao vivo, mas eu não autorizo. Toca o barco, esquece isso daí, toca o barco, porque... Esqueça isso, por favor, Josafá. Fábio, fique em paz, ninguém está te tocando, ninguém está te acuando, mas o irmão... Não, eu sei. Eu não sei quantas pessoas tem aqui ao vivo, eu não tenho esse acesso, mas o irmão está consciente, irmão Fábio, que no meio agora aqui da gente, há uma nuvem de testemunho. Há pessoas que gravam as lives de Josafá, há pessoas que Estou consciente. Existe até uma contra-reforma. Apesar que o Josafá não faz reforma, nem eu faço reforma. Mas existe uma contra-reforma que também grava o Josafá aí para depois fazer recorte do Josafá. Então, o irmão sabe que tem pessoas que ouviram e a palavra lançada da boca não tem como ela voltar. Então, nós erramos, nós equívocos, nós não somos perfeitos, tá bom? E aqui eu tenho certeza que o Josafá não está te atuando em nada, porque tudo que a gente produz, o que o irmão Josafá produz, o Fernando produz, os demais irmãos produzem, cada um tem uma finalidade. E a finalidade do Josafá aqui não é te expor para todo mundo como Nécio reprovou leite, mas a finalidade do Josafá aqui é te ajudar cada vez mais a você progredir em graça e conhecimento para que você chegue no conhecimento da graça, das doutrinas da graça. Irmão, assim, Calma. O irmão fez que nem eu não sou dono do canal. E eu gostei, curti legal, vou entrar para tentar mostrar um caso ali que eu falei para você, que eu pegava um santinho, quando era criança, no cultinho católico e coroava a estatuazinha de Nossa Senhora Aparecida. Então, eu entrei com a finalidade, da mesma forma que você entrou, pegou sua pastinha preta, abriu aí na frente, né, sentou, né, tudo.
para conversar com a gente. Sim. Então ninguém vai te atuar aqui. Simplesmente, nós estamos com um debate. Tá bom? Me perdoe se eu fui rude, Fábio. De maneira nenhuma, foi extremamente educado. Extremamente educado. Pode falar. O que é deselegante é quando você fala uma coisa e depois você vem dizer que não falou. E eu estou dizendo aqui para você, tá gravado. Então fique atento. Se você falou, não, acabou. Falou, pronto. Tá, mas não falou, porque tá gravado. Aí depois eu vou ver lá, eu vou buscar lá pra ver, falar, ele falou mesmo, tá falado, porque eu ouvi, os outros aqui ouviu. Aí eu faço o recorte, porque recorte é recorte da live que você tá. Você já está ao vivo, amigo, não tem como voltar atrás. Recorte é só pegar, eu só não posso recortar pra quebrar o que você tá falando, pra tentar dar a entender outra coisa. Isso é errado. Eu nunca com certeza. Nunca vou. Mas se eu pegar pra mostrar de novo com mais ênfase, eu pego, recordo falando, ele falou sim, gente, tá aqui, ele falou que não falou. Então eu antecipei você, tentei até cortar, tô sendo legal, poderia ter ficado quieto, deixar rodar, deixar você entrar dizendo que não falou e tal. Eu me adiantei e falei, Fábio, por favor, não fala que você não falou, ou preste atenção no que você vai falar. Eu tô sendo legal com você, eu não tô sendo ruim. Eu poderia ficar quieto e deixar você se afundar aí agora, falar uma coisa que você não falou, aí depois fazer um corte. Então, Josafá, a coisa que eu até questionei com o Fernando é que as palavras que ele falou não foi as que eu falo. Uma coisa é você falar uma frase e depois a outra pessoa colocar que eu falou com outras palavras. Pode então você fala a mesma palavra. Ô, Fábio, mas sim, irmão Fernando. Pode ser. Depois eu vou rever, mas não é o ponto. O ponto é assim, Fábio. De todos os príncipes que existem, os que estão aqui são os mais top. Irmão, Fábio, por favor. Não, Fernando, não foi essas palavras que eu disse. E a tradução era assim: de todos os príncipes e princesas deste mundo, aqui estão os verdadeiros príncipes e princesas, diz o Senhor. E a outra linguagem falava assim, de todas as preciosas, todas as pedras preciosas desse mundo, aqui estão as verdadeiras pedras preciosas, diz o Senhor. O evangelho, ele é centrado em Cristo. Por que Deus daria um dom de língua para um povo que desconhece o evangelho, e quando você vai interpretar o dom de língua, não está falando das grandezas de Deus, mas falando quão grande eu sou, e usando expressões que a Bíblia nunca usou para se referir à minha pessoa. Vocês são os príncipes, eu sou um miserável de um pecador salvo por Cristo. A minha grandeza está aqui em Cristo, essa tranqueira. Irmãos, isso daí com os irmãos. É um ponto que eu estou colocando, Fábio, que é estranho, entendeu? Isso daí que os irmãos estão falando para mim, irmãos, né? Até o irmão de Curitiba falou, irmãos, vocês estão falando com a pessoa que conhece o Evangelho. Eu sei da minha vida, eu sei da minha vivência dentro das Escrituras. Entendeu? Por mais que vocês repliquem. Sim, é evangelho, irmão. Eu conheço a minha vida. Irmão, Fernando irmão. É evangelho, irmão. Não é porque eu estou dentro da congregação que eu não vivo uma vida do evangelho. Não, mas eu conheço a minha vida. Evangelho não é pelo que você está dizendo. Não entendi. É uma notícia. Não entendi. Viver a vida do evangelho. Evangelho é uma notícia, não tem nada a ver com a tua vida. Então, irmão, Não tratando aqui da sua vida, se você presta ou não presta, se você compra e paga, nada disso não importa. O ponto que nós estamos falando aqui é o Evangelho de Jesus Cristo. Uma vida religiosa, tá? Uma vida pacata, tranquila, religiosa, é isso que quer dizer, né? É um cara gente boa, é isso que quer dizer. Ok? Se o Evangelho é uma notícia, irmão, eu recebi essa notícia do Evangelho. Eu recebi. Entendeu? Então não tem como você dizer que eu não tenho o Evangelho. Eu vou perguntar, Fábio. Recebeu na onde? Oi? Onde você recebeu
essa notícia do Evangelho? Na onde foi? Irmão, a notícia do Evangelho você recebe através das Escrituras. Eu leio as Escrituras. Dentro da igreja, através das Escrituras, entendeu? Você vive essa notícia do Evangelho. Até você ligando no YouTube, uma televisão, você vive essa notícia do Evangelho. Não. Entendeu? Você vive. Isso, né? Bom, eu tô mentindo do que eu tô falando? Tá errado. Eu tô mentindo? Oi. Tá errado, não é que você tá mentindo, você tá errado. Tá errado, né? Por que eu tô errado? Meu microfone tá fechado. Não, tá aberto. Acho que a irmã quer falar, irmã Regina. Tá aberto. Irmão, como o irmão Fábio disse, só você tá na CCB. Eu saí o ano passado e eu tinha raízes. Eu não tinha âncora, porque a minha âncora é Cristo. Eu só saí porque eu fui arrancando as raízes e foi difícil, não é fácil você sair. Eu defendia muito mais do que você. Eu aí numa live dessa aí, eu defenderia a CCB com muito sucesso. Você entendeu? Eu era muito CCBiana mesmo. Eu vou te falar uma coisa para você. O sino do Evangelho, todo homem deve ouvir. Lembra daquele hino? O Evangelho é um espelho que reflete o porvir. O Evangelho é o espelho que reflete o porvir. O porvir que é Cristo. Tudo direcionado a Cristo. Que Cristo veio, Cristo nasceu, que Cristo morreu, que Cristo passou pela morte de cruz, que Ele ressuscitou, que Ele subiu ao céu e pelo sangue vertido na cruz Ele te prometeu vida eterna. É esse o Evangelho. Agora esse negócio de você ficar falando assim, não, mas eu tenho experiência, não sei o que, nós não somos nada, é como os irmãos estão falando aí. Nós estamos num corpo perecível e ruim, para falar a verdade. A gente está esperando o corpo glorioso. E essa caminhada no Evangelho, você vai atrás do Senhor, seguindo-se como um soldado, e o Senhor se torna tudo para você. Agora, esse negócio das línguas e das profecias, para mim é muito difícil eu deixar de crer, porque eu fui criada numa igreja que tinha profecias, a gente buscava a profecia da palavra para tudo, inclusive com o meu irmão, que eu já falei que o Josafá, até uma vez eu falei, meu irmão usou drogas 30 anos, a minha mãe ia todos os cultos, e Deus falava, entre aspas, né? O anjo vai na sua casa e vai libertar. E ela falava pra gente, fica calado. E a gente se ferrou por causa disso. Meu irmão morreu nas drogas e a palavra não cumpriu, porque não foi Deus que falou. Porque se Deus tivesse falado, a palavra tinha cumprido, mas ele não falou. Aí você vem dizendo, no caso das línguas, eu até acredito no dom de línguas, porque para mim é meio difícil não acreditar. Só que a congregação, o que ela faz? O pessoal vai para lá, eles arrumam uma gritaiada, um cola no outro, uma irmã cola na outra e fica falando umas coisas nada a ver. E eu posso contar que a última vez que falaram em línguas e eu decifrei, não sei se foi pelo meu próprio entendimento, foi o dia que eu entrei na casa do cooperador, que da minha igreja, que eu estava frequentando, que eu já estava triste há muito tempo, conversando com as pessoas que eu queria sair, que eu não estava dando conta mais de ficar ali. Fui na casa do cooperador, minha filha já tinha parado de tocar, meu filho já tinha parado de tocar, já tinha saído todo mundo. Eu fiquei sozinha, sabe o apoio que eu recebi? Nenhum. Ninguém queria conversar comigo sobre Bíblia, ninguém queria conversar comigo sobre nada. E uma parenta desse irmão estava lá, na casa dele, do irmão cooperador. E ela viu que eu queria falar alguma coisa, queria um consolo de alguém. Sabe o que ela falou para mim? Bateu a mão na mesa e começou a falar em línguas.
Foi falando em línguas, falando em línguas, falando em línguas, falando em línguas. E a hora que ela terminou, ela falou assim: ai, irmã, não repara não, falei tudo pelo Espírito Santo. Eu falei: pode ficar em paz, irmã, eu já traduzi tudo que a irmã falou. Eu tenho dom de tradutora também, eu já traduzi tudo. Sabe o que ela falou para mim em línguas? E xingou tudo. Chamou de fofoqueira. Fui levar fofoca lá na casa do irmão. Que não era para me pôr fofoca na casa de uma casa santa. Ela falou, foi falando uns trem assim, sabe? Que eu não tinha o Espírito Santo, que eu estava lá para trazer confusão. Foi falando um monte de coisa para mim, sabe? E eu fiquei assim, absurdada de ver o que ela me falou. Saí de lá de boa, falei: não, eu saio de cabeça levantada, não tem problema não. Então, assim, essa foi a tradução que eu ouvi do que ela me falou, sabe? Aí depois, lá na igreja, eles queriam passar pano, aí falava assim, a sobrinha dela olhava para ela, a esposa do cooperador, e falava: aí, irmã Yolanda, a irmã Regina, nossa organista aqui. Eu, paz de Deus, irmã, tudo bem? Pensava, sou organista, mas por mais pouco tempo, porque eu tô saindo. Eu pensava comigo, você pensa que é fácil se arrancar disso daí? Não é não, eu tenho muita coisa para contar, muita coisa. Agora não dá tempo. Os irmãos não pensam que é simples assim, igual o mundo tá falando, não. Sabe? Eu criei 2 filhos lá dentro, eu fui criada lá dentro, meu marido não congregava, mas é um ótimo pai, um ótimo marido, e eu vou te falar uma coisa para você, sofri dentro da casa da minha mãe, as promessas não cumpriu, que veio dessas palavras. Eu não estou falando nem de profecia de fora não, porque profecia de fora eu já nunca aceitei, eu sempre casquei fora, não gosto. Então era isso que eu queria te falar, sabe? Porque a hora que fala assim, mas você já saiu, você não está lá dentro, graças a Deus, eu não vou defender essa seita nunca mais, não vou defender isso daí nunca mais, porque hoje eu tenho humildade para ouvir o Monge Josafá, tenho humildade para ouvir o Caminho de Damasco, eu tenho humildade para ouvir até o Jair Ferreira, que eu falei mal dele, no início, eu tive humildade de pedir até perdão. Eu tenho humildade para ouvir um pastor da Assembleia de Deus, para ir lá e ouvir Augusto Nicodemos, para ouvir o Hernandes, o Dias Lopes, acho que é esse mesmo nome. Eu tenho humildade para ouvir e ver a opinião das outras pessoas, porque eu aprendi, sabe o que, irmão? Que eu não sabia nada, sabe? Que eu não sabia nada. Que se o Espírito Santo tem que confirmar, ele está em mim, eu tenho que ouvir o que o outro está falando e não achar que ele não é servo de Deus. Aí vocês ficam aí nessa bagunça só de profecia. Eu conheço irmã que ia buscar a palavra para comprar um fogão, eu achava aquilo um absurdo. Comprou um fogão lá na loja, você tem que buscar a palavra? Não, Deus precisa preparar um carro para mim, Deus precisa preparar uma casa para mim. Irmão, eu entrei nessa, eu só saí mesmo para valer, porque eu pensei, tô ficando igualzinho esse povo rude, povo ignorante, povo ruim, cheio de maldade. Eu falei assim, tô ficando igual, eu vou sair. Por isso que eu saí, porque eu falei, senão eu vou pro inferno. Eu vou fazer uma pergunta pro Fábio e depois eu passo pro o Fábio. Ele vai abrir o microfone, ele aperta no botão errado. Ele aperta no botão errado, ele sai. Eu vou fazer uma pergunta pro Fábio e eu vou passar pro Fernando dar réplica, dar a resposta. Tá tendo um retorno alto aí no microfone de alguém, pessoal. É o do da ES. Ele fechou. Bom, enquanto o Fábio não vem, que eu acho que ele já vai voltar daqui a pouco, a pergunta vai ser o seguinte, né? Essas profetadas que tem lá, que ele acredita nessas profetadas, né? Ele falou, tem que respeitar. É por isso que eles ficaram bravos quando eu fiz a análise do vídeo da criança lá. Tá aí o Fábio de volta. Fábio, fica ligeiro, a hora que você for apertar o botão, você tá apertando o botão errado, você tá saindo da live. A hora que você vai abrir o microfone, você aperta o botão errado. Não, eu acho que, irmão Josafá, eu acho que é porque eu tô com 1% de bateria, tá tão boa a live, mas meu celular tá tão... Eu não sei se é isso, mas o irmão ia fazer uma pergunta, é isso? Não tem um carregador... Bom, a pergunta vai ser isso aqui, é rápido, ó.
Por que a CCB, a base da pregação deles é só profetada? Só profetada. Eu vou fazer um cálculo rápido aqui, ó. Profetada, é sempre profetada nas igrejas. Vamos pegar uma igreja só, 3 cultos por semana. Vamos supor que o camarada só fez uma profecia, que é impossível. Cada culto sai de 5, 10 profetados. Mas vamos fazer um cálculo baixo, que é para ficar fácil. Uma profetada por culto. Uma vezes 52 semanas, né? Vezes 3 cultos, vai dar aí 150 e poucos cultos. Vamos pôr 150 profetada por ano. Portão que se abre, obra maravilhosa, coisas grandiosas. Aonde que vai parar essas profetadas que a gente não vê o resultado na hora da testemunhança? Porque se tem uma hora sofrida nas ZB, é na hora da testemunhança. Nem os anciãos gostam, porque o povo não tem o que contar. Eles vão lá, ficam contando caso e tal. Então, um culto, aliás, em uma comum por ano, chutando baixo, você tem aí 156 profecias maravilhosas para se cumprir. Aonde vai essas profecias que a gente não vê o cumprimento de nenhuma? Irmão Josafá, eu vou falar por mim. Entendeu? Nesses 30 anos, o que a irmã Regina falou, né? Até entendo, né, a situação que ela passou dentro da congregação. Infelizmente não teve uma boa experiência, isso acontece. Infelizmente, essa situação que ela contou de uma irmã buscar a palavra até para comprar um fogão, infelizmente tem, e é tão gritante, né, entre outras coisas. Eu vou falar por mim. Algumas palavras que eu fui buscar no dia da minha maior angústia, eu tive o fiel cumprimento. Vou dizer para o irmão, se você teve palavras que eu não sei se eu peguei errada, não sei se era para mim, mas as que eu peguei, um exemplo que eu vou dar para o irmão, que foi até aqui na minha comum. Vou até falar rapidinho, quando a minha esposa estava grávida, gestante do nosso primeiro filho, foi diagnosticado, fez a ultrassom, tudo, hoje esse menino vai fazer 20 anos, e eu, muito bobo, não entendia nada de ultrassom, e foi, assim que saiu da ultrassom, a médica falou assim, vai tirar as fotos, tal, tava minha esposa, nós éramos novo de casado, né, novo de idade, já vai para 22 anos de casado, e aí, de repente, fomos para a recepção. Quando nós voltamos, uma médica mais velha chamou nós, deitou a minha esposa na mesa e começou a refazer o exame. E naquilo ela pegou e refazia, eu nem percebi, a minha esposa percebeu, ficou preocupada, falou, doutora, tem uma coisa errada com a criança? Ela falou assim, mãe, constatou na ultrassom uma coisa errada na criança sim. Seu filho está com hidrocefalia, mediu a cabeça dele e tudo, mas você procura no obstetra de vocês, ele vai explicar bem. O nosso obstetra era o Dr. Fábio também. Fomos no obstetra, saí por terra daquele consultório. Falei, meu Deus do céu, meu filho nasceu com problema, imagina ser com uma criança especial. Fomos no obstetra, ele olhou e falou, realmente, deu uma alteração na cabecinha do vosso filho. Primeiro procedimento que nós vamos fazer, quando ele nascer, vai colocar uma válvula na cabeça dele, e vai drenar esse líquido para a bexiga dele, vai vir por dentro uma válvula e coisa e tal. Ficamos por terra, aí o que aconteceu? Vou usar até nem vocês falam o bordão que nós usamos na congregação, fomos buscar a palavra, minha esposa. Alguém da família sabendo, porque aí foi perguntado tal, alguém até falou assim, nossa, coitado dessa criança, de vocês, vai ter uma criança já especial, como é que vocês vão fazer para cuidar? E aquilo nós fomos como congregação buscar a palavra, e na hora da palavra, Deus usou do irmão cooperador, falou assim, entrou um casal aqui em grande aflição, e vocês vieram perguntar assim, se o diagnóstico que o médico deu para o seu filho vai concretizar ou não vai. E o Senhor manda vos dizer, fique em paz, ainda usou essas frases assim, vai nascer e vai nascer com saúde. Ali minha esposa chorou bastante e tal, e saímos da igreja, e foi, irmão, aqueles 9 meses, até o 8º mês, que era a próxima ultrassom, de bastante sofrimento.
mesmo nós pegando essa confirmação, essa palavra, nós ficamos ali, alguém falava, não, vai nascer com problema, que não sei o que, tal, sempre tem um falando. Quando foi no 8º mês, nós fomos fazer essa ultrassom e entramos lá confiante naquilo que Deus tinha falado com nós pela palavra. Entramos, o médico leu o diagnóstico da criança, falou assim, deu hidrocefaleia, né, uma alteração na cabeça e tal. Quando o médico foi medir a cabecinha dele, mediu de um lado e do outro, deu um sorriso para nós e falou assim, pai, mãe, pode ficar em paz. O vosso filho não tem mais nada, tá tudo certinho a cabeça dele. Tá lá, irmão Josafá, um lindo menino, é músico, toca sax, tem 19 anos, vai fazer 20 anos agora. Então, entre essa e outras, a minha casa que eu moro aqui, Deus é na boca do diácono aqui na minha comum. Você tá pagando aluguel, servo de Deus? O Senhor manda te dizer, ainda este ano eu te dou uma casa. Como, irmão Josafá, se nem dinheiro eu tinha uma casa lá em Cruzeiro, lá que não valia quase nada. Peraí, irmão, Deus fez essa obra. Olha só, então, uma hora ou outra, esse tipo de profetada vai acertar em alguém. Se eu falar, Deus vai abrir um grande portão na sua vida, numa igreja com 500 pessoas, provavelmente deve ter ali uns 20 procurando emprego. Já deve ter uns 5 ali com a entrevista agendada. Nesses 5, pelo menos um vai conseguir. É esse um que vai levantar lá e vai falar, cumpriu a palavra, porque vai falar que foi Deus que cumpriu, né? Outra coisa que você falou, você justifica dizendo, aconteceu uma coisa na minha vida. Mas a pergunta que eu fiz não é pessoal. A pergunta que eu fiz, ela é, como eu falo, ela é do sistema, é da CCB. São 156 profecias, fazendo o cálculo bem baixo. Isso aqui podia dar 1000 profecias por ano. Eu falei uma profecia. A pergunta é, você vê isso nos testemunhos? Eu tô falando algo que você vê, não é experiência pessoal sua, dentro da congregação que está no Brasil. Você vê esse povo fazendo fila lá para contar porque tem que cumprir. Ou senão tá acumulando irmão, tudo. Vai chegar irmão Josafá, eu faço um convite pro irmão Fernando que mora perto, pros irmãos, vem congregar na minha comum. Não, aqui, irmão. O que tem de diferente aí daqui das CCBs daqui? Vem aqui ver. Só isso que eu digo. Pra ir pra você. Vem aqui ver. Tira a prova dos 9. Você não fez a pergunta pra mim? Vem aqui ver. Existe um cálculo, irmão. Só fala assim, irmão, quantos testemunhos tem por culto na sua comum? Qual é a obra maravilhosa que você ouviu no último culto? Irmão, aqui na minha comum, se deixar, vai até 9 horas de testemunho. O irmão tem que, às vezes já chegou e até 9 horas, como aqui é muito amoroso. E até 9 horas e depois o irmão pregar a palavra, teve um culto de ter visita de até 10 horas o culto. Não é sempre, né? Não posso falar isso, porque senão eu até comprometo o meu cooperador, depois algum ancião vê a live. Mas, irmão, tem testemunhos aqui gloriosos. Gloriosos. Vamos fazer o seguinte, então, eu vou pedir uma coisa pra você. Grava e me manda. Tá, depois eu não sei se o irmão quiser depois do zap, trocar zap, eu mando pro irmão. Tem testemunho glorioso. Manda pra testemunho mim. Glorioso. Próximo culto, próximo. Eu quero que você fale assim, ó. Hoje é data tal, que é o próximo culto, data tal, e aí você grava e me manda. O próximo culto que eu vou congregar aqui vai ser no sábado, porque de semana eu trabalho. Hoje eu tô na live porque eu tô já testado, né? Eu tô meio com a garganta ruim. Mas tem uns testemunhos gloriosos. Não vou dizer por irmão que tem culto que tem um ou outro que levanta para contar. Fábio, faz 3 horas que você tá falando sem parar aqui, moça. Tem que rever esse atestado teu aí, hein? Olha lá, isso é pecado mesmo. Ô, irmão Fernando, posso falar uma coisa pra você? Pode falar. Tá com a garganta. Pode falar? Deus abençoe na isso live. Eu tô com a garganta ruim, né? Meu querido, vou falar pra você. Você falando, meu querido, eu ficaria a noite inteira. Eu gosto de ouvir você falar. Sou seu fã. Eu gosto de ouvir você falar. Você entende muito da Bíblia. Eu quero ir nessa igreja tua aí, viu?
Rapaz, não, vem que eu vou te dar um abraço. Você vai, ó. Tá falando aí, né, ela é reformada na igreja. Olha só porque eu acho que Deus testemunho. Vou contar um testemunho aqui lá no comum do irmão Fábio. Deus seja louvado. Eu agradeço a Deus porque dias passados eu estava à noite acompanhando um canal de um crítico e de repente o Senhor tocou o coração de um irmão da CCB que estava muito enfermo da sua garganta de atestado em casa e aí, tantas ele resolveu entrar ao vivo, criando uma coragem. Nós sabemos que é ensinamento de Irmandade, mas o Senhor fez sentido. E vocês acreditam que aquele irmão entrou ali, humilde, fraquinho, na sua fraqueza, porque não somos nada, e o Senhor o libertou por completo. Glória a Deus. Silvio, e para quem não crê, ele está na live do Josafá falando até agora. Só para completar a frase dele, ele já prometeu vir fazer uma visita para nós aqui, para ele, para contar os milagres aqui para a Irmandade também. Não, eu vou na casa de vocês. O irmão Fernando, meu Deus do céu, o patamar seu tá acima, tem que ser humilde. Você tá no nível apóstolo Paulo. Você é para debater com Paulo, Pedro, Tiago, com os apóstolos. Ô, Josafá. Aí que eu quero encerrar minha participação. Eu queria só encerrar aqui o assunto aqui. Okay? Só para encerrar, vou ser breve. Essa profecia, irmão Fábio, tem muitos problemas. Lá na ponta sempre vai gerar problemas. Eu falo que eu já participei muito, já vi de tudo acontecer. Já vi daquele irmão acima de qualquer suspeita. Tem um dom maravilhoso. E lá na frente tá ruim. Inclusive, até o próprio ministério é contra isso. O próprio ministério não gosta dessas coisas. É verdade. Né? Porque a reclamação bate lá e aí gera um problema. Eu não veio aqui, profetizou, quebrou meu sofá, quebrou minha estante. Aí começam os problemas lá, né? Então, o que acontece? Isso gera um problema. Agora, uma coisa, irmão Josafá, irmão Fernando aí, irmão Silvio, entenda uma coisa, a congregação, com esse hábito de buscar a palavra, uma coisa que eu comecei... Eu não pregava o evangelho quando eu era cooperador, eu pregava o evangelho coach, aquele que a pessoa entrava de um jeito e saía melhor. Nossa, eu amava pregar isso. A Irmandade ria, a Irmandade se sentia bem. No final do culto, me abraçava e dizia, irmão Adaías, nosso Deus, que coisa linda. Eu achava o máximo aquilo. Aquilo para mim era um prato cheio. O evangelho coach, aquele que a pessoa entra por baixo e sai por cima. Aquilo era maravilhoso. Então, isso gera um problema. Por que eu falava isso? Porque muitas vezes que irmão se encosta na pregação de uma palavra e a responsabilidade dos seus atos não são dele, mas é responsabilidade da palavra, isso quando não põe o dedo no nariz do cooperador. Que você é o irmão que pregou. E aí fica coagindo muitas das vezes até o cooperador, ou não, mas a culpa é de Deus, a culpa é do pregador, a culpa é da palavra que pegou errado, mas nunca a responsabilidade é dele. E isso causa muitos problemas, irmãos, em dias como hoje, em que precisamos assumir uma autorresponsabilidade pelos nossos atos, por tudo que fazemos, por tudo que falamos, no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, aonde que seja. Nós temos que aprender a assumir essas responsabilidades. E muitas das vezes essas pregações de palavras, essas profecias, tira da pessoa a responsabilidade, tira da pessoa o compromisso de cumprir regras, de cumprir lei, de cumprir horário. Olha só, um Deus corrupto que a gente prega na igreja, um Deus que pega o papel de baixo e coloca em cima. Um Deus que o caboclo chegou 6 horas da manhã, e para ter uma consulta às 8 da manhã com o juiz, e na palavra o irmão falou assim, vou te colocar por cabeça, vou te colocar o papel de baixo e colocar em cima.
Imagine só, quem chegou às 6 horas da manhã, tá até às 8 horas esperando o juiz lá, aí daqui a pouco chegam as pessoas, não, vou atender esses aqui primeiro, porque esses aqui foram no culto ontem e eu preciso atender eles primeiro. Vocês, se der tempo, mas não cheguei às 6 horas, peraí. Tira o senso de justiça, tira o senso de lei até, de respeito com o nosso próximo. Então, muitas das vezes, os irmãos da congregação têm pego essas palavras para se omitir, para se isentar das responsabilidades. Então, isso é um problema muito sério. Muitas vezes vejo irmãos conversar comigo, falando, então, eu fui buscar a palavra, olha só o que aconteceu. Então, a pessoa totalmente tentando se esquivar da responsabilidade, do que ele é para fazer. Aí é um mau funcionário, é um mau aluno, é um mau vizinho, torna-se uma pessoa meio complicada porque ele quer se isentar da responsabilidade. Então, eu queria pontuar isso aqui, né? Porque essas profecias e muitas palavras que saem colocam isso na cabeça do fiel. Deus, olha só a pregação que tem. O que é teu vai na tua mão. Meu Deus do céu, não sabe que palavra que é essa, meu irmão? O camarada preguiçoso, ruim de trabalho, ficar em casa assim, não, Deus falou que ia na minha mão. Eu tô aqui esperando. Por certo, o emprego vai na casa dele. Então, irmãos, percebe como que é complicado isso? A gente começar a confiar muito nessas pregações, nessas profecias, é se isentar dessas situações. Então, queria só pontuar isso aí para os irmãos. Quem é congregação, quem é CCB, conhece tudo isso que eu falei, não é novidade para ninguém. Queria agradecer aqui a participação aqui. Ok, queria dizer que hoje estou buscando cada vez mais, eu com a minha esposa, minhas filhas, o entendimento do Evangelho. Estou procurando uma denominação, né? Estou indo na denominação. Meu irmão era diácono, renunciou e hoje já batizou na Batista, né? Batizou na Batista. Eu estou indo lá, através de um convite de uma irmã que é da Piedade, também está lá. E até o Fernando conhece, acho que vocês conversam com ela aqui. E aí, esse dia nós estávamos lá, tinha uns 20 lá. Olha as misericórdias, é muita gente. Então, porém, irmãos, não é fácil lidar isso. Para quem tem família, meu pai é ancião, isso não é fácil. Aí tem que a honra, né? A honra é os filhos estarem no ministério. E eu nunca levei isso. Se eu fosse observar profecia e palavra, eu era ancião já uns 5, 10 anos aqui. Então, mas eu nunca levei cargo para dentro do coração. Hoje eu me vejo que eu sou dependente demais de Cristo, não sei nada. Estou no jardim de infância aprendendo as coisas, absorvendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, cada dia, porque antes eu pensava que era só para mim, agora eu percebo que é daqui para lá que precisa, né? Então é tudo isso que eu observo. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. José Fábio, essa live, eu resolvi, eu senti de entrar na sua live, aleluia. E aí, eu estou e aí aproveitei e conheci o Fernando aí do Caminho de Damasco, o irmão Silvio aí, que tem boas palavras, tem conhecimento. Prazer te conhecer daí, ó. Isso é você falando, rapaz, tem que fazer uma live com nós. Só convidar que a gente vai lá. Tô convidado, então, ó. Que bom, você tá falando aí daí. Você tá falando desse jeito de profetado aí, cuidado que o Fábio ali, logo ele já vai dizer que crê, ele já faz defender o menino. E não fala de profeta, tem que impostar a voz, tem que ter um grau, tem que ter aquela coisa bacana, o glamour, senão não funciona, não dá certo, tem que ter aquela coisa bacana. Ô Modaías, sabe qual é a bebida oficial do profeta? Coca. Coca-Cola. Tem que ter a Coca-Cola. Mas o irmão Josafá, eu vou sair da live, já estou liberto da garganta mesmo. Mas Deus abençoe, viu, meu irmão, pela oportunidade. Estou sempre orando pelo irmão, tá bom? O Fábio matou o trampo. Só o seu chefe não pode ver essa live aqui, cara.
Cuidado aí. É. Só não pode ver essa live, mas eu tô aqui em casa. Tu falando de Coca-Cola, vou te contar uma obra que um profeta contou aqui numa igreja aqui perto aqui. Isso tem uns 10 anos. Aí ele levantou aquele jeitão assim, agradeço a Deus, porque um dia eu tava sem dinheiro para comprar uma Coca-Cola, meu filho, eu queria Coca-Cola. Rapaz, esse irmão começou a testemunhar. Aí, Deus falou para mim, toma um copo d'água em nome do Senhor Jesus, irmão. E fui lá, talvez mandar, acredito que arrotei Coca-Cola. Ai, meu pai do céu. Rapaz, ai. Não, tem umas coisas do arco da velha, viu? Testemunhou isso. Uma coisa da liturgia que tem que acabar é testemunho. Tipo, o momento de aflição em Jesus eterno. É só testemunho na CB, ô Fábio. Por que eu fiz essa pergunta pra você? É pra você parar pra pensar, irmão, que ali é falsa profecia uma atrás da outra. Você não vê cumprimento. Você pode ver o horário da testemunhança na CB. Se aquelas profecias fossem de Deus e fosse verdadeira, aqueles corredores estariam lotados em todas as congregações. Em todas, porque eles profetizam demais, sem parar. Entendeu? Então fica aí, né, para você meditar um pouco, Fábio, porque quem tá perdendo é quem tá lá dentro, viu, irmão? A gente tá falando, esse canal aqui é pro bem de vocês, não é pro mal, não, tá? Não é à toa que tá acordando muita gente aí. Pessoal, vamos encerrar. Tá com 4h30 de live, cara. Meu Deus do céu. 4h30 de live. Fábio entrou aí, pronto. Aí segurou nós tudo aqui, ninguém saiu mais. Fernando, o dia que você quiser marcar a live lá, pode marcar que eu vou lá. Anota meu telefone aí, ô Daías. Você vai falar também, né? Ô Jô, não vai encerrar porque o Fábio não tá bem da garganta. É bom. Não tá bem da garganta. Aí, Fabião, foi liberto pelas obras aqui hoje, hein? Só creio que era pra me ter... Era pra mim tomar meu remédio meia-noite, ó. Já meia-noite e 45. Pegou só um restinho de evangelho e já curou a sua garganta. Já pensou, se você tivesse ouvido mais coisa, você tinha se convertido. Verdade. Bom, gente, vamos encerrar. Fala aí, Silvio. É bom encerrar mesmo, porque são 00:45. Se nós formos para a live até às 3 da manhã, o anjo veio lá do quarto do Fábio, peguei e falou pra ele, cara, tô aqui, faz meia hora, você não veio ainda. 3. 3 horas tem que orar, porque ó. Aí, eu coloquei no telefone aí, ó, manda mensagem pra mim, coloquei nos comentários. Tá bom, vou dar uma olhadinha aqui, Deus abençoe. Gente, obrigada, viu? Amém, Deus abençoe. Deus abençoe, Maria Regina. Deus abençoe. Vocês me aceitaram. Vocês me aceitaram, porque na CCB mulher não fala. Aí, tudo bem que eu falei algumas coisas que eu não deveria ter falado, mas ficou gravado, né? E daí, né? Ai, meu Deus. Já vi muita gente também que buscava a palavra, que estava com algum familiar com câncer. E aí eles morriam, não foi um nem dois não, viu gente, foi muitos que eu vi, e a família ficava em roda do caixão esperando Deus ressuscitar, porque Deus tinha mandado na palavra que era para a vida, não era para a morte, sabe? E as pessoas morreram. Aí, bom, encerro por aqui. Se eu falei alguma coisa demais aí, irmão Josafadão, você recorte lá melhor, viu? Pelo amor de Deus. Todo mundo já ouviu agora. Aqui. Agora já tá no ar. Tá registrado. Então tá, paz e graça, viu? Até mais. Amém. Obrigado pela participação, viu, irmã? Fique com Deus. Irmão Josafá, posso chamar a consideração final? Fala. Josafá, você não está autorizado a fazer nenhum recorte das minhas falas, hein? Já era. Eu não. Consideração e até queria que o irmão Fábio anotasse a consideração que eu deixei essa consideração no início dessa live, quando ela tratava dos comentários com o vídeo do Everaldo Leite. Eu deixei 5 ou 6 vezes no comentário.
tá? Porque o repórter lá que frequentou a CCB, ele deixou lá implícito no evangelho da CCB, que o pastor era Saul, outros pastores não tinham, só Jesus Cristo deu tudo. E, geralmente, os irmãos da CCB citam 10 São João, e na pregação de 10 São João, disse que os ladrões, salteadores, não vêm pela porta, mas vêm pelo corral das ovelhas, pulam um muro, tá? Usa aquela expressão, né? Presta bem atenção, depois o irmão pensa. Existe um problema, irmão Fábio, e para os irmãos que viram o começo da live, a palavra antes é uma coisa, a palavra antes é outra. Você tira o S, a palavra antes e antes modifica a palavra. Ante é diante. Ó, eu estou falando ante o Josafá. Ante é na presença do Josafá. Ante é na presença do irmão Fábio, do irmão Adaías e do irmão Fernando. Ante. Antes é num período anterior. Então, quando Jesus, o apóstolo, cita ali em João 10, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, os falsos cristos, os falsos messias, os falsos profetas que vieram antes de Jesus Cristo. E os pregadores usam esse 10 de João para dizer que todos os pastores antes de Jesus Cristo, ou seja, na presença da graça de Cristo, são ladrões e salteadores. É só isso que eu queria deixar para vocês meditarem, para que depois vocês meditem no estudo aí da palavra ante e da palavra antes, porque isso faz uma confusão na cabeça do irmão da CCB, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de todos que estiveram aqui. Amém, amém. O polaco narizudo, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém. Tá virando moda aí, ó. Tá virando moda aí. O camarada tá falando também assim, ó. Eu não autorizo o meu comentário. Vai ver. O Mojosafá vai virar um bordão, isso aí. Vai virar um bordão. Eu autorizo. Gente, vamos encerrar, pelo amor de Deus. Eu acho que ninguém tem mais nada para falar. Já falou demais hoje. Vamos encerrar. Vem na próxima aí, deixa mais um atestado lá, semana que vem. Volta aí de novo para fazer uma live aqui com nós. O Adaías também está convidado. O Silvio e o Fernando já é da casa, não preciso nem falar. Mas vocês estão convidados a vir um de vocês por cada aí na live para falar, para ter mais espaço para falar aí. Tá bom? Vai, o Fábio, vai ler a Bíblia, irmão. Lê a Bíblia, faz uma visita numa igreja aí que tem uma pregação mais cristocêntrica, já que você gosta de ouvir o Fernando lá falando. Vai visitar uma igreja dessas aí, quem sabe aí pode mudar muita coisa na sua vida, meu irmão. Eu dou esse conselho para você. Tá bom? Um abraço, Fabião. Tá tudo certo? Tudo certo, meu querido. Deus abençoe pela atenção, né? Eu queria muito fazer essa live, não sabia como, nem como entrar, mas hoje, né, essa problema na garganta foi até uma preparação para isso. Deus abençoe, estou orando pelo irmão, né? Sei que muita coisa é construtiva, não vou desmerecer algumas coisas que o irmão falou na live, né? Que realmente acontece mesmo, né? Algumas coisas têm que mudar, estão mudando, né? E eu acredito que é tudo para a glória de Deus. O nosso intento é, naquele glorioso dia, ver o irmão Josafá lá na glória, ver o irmão Fernando, ver o irmão Adaías, o outro irmão de Curitiba, todos nós receber aquela coroa que nos foi proposta, né? Nosso intento é entrar no céu. Fábio, eu vou estar lá, é garantido. Você é que eu tô preocupado. Né? Não, eu vou estar lá também, você pode ter certeza que eu vou estar lá. Vamos cantar esse hino lá. Eu vou estar lá, com certeza. Deus abençoe, meu querido. Amém.